Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Energia à Portuguesa. Eu sou o Ivo e é um prazer ter-vos desse lado. Este é o espaço onde falamos de energia solar fotovoltaica de forma simples, acessível e com especialistas que vivem o tema todos os dias. Hoje vamos descobrir o que é afinal a energia solar fotovoltaica, como funciona e porque é que está a transformar a forma como Portugal produz e consome a sua energia. Para isso temos connosco 3 convidados de peso, à qual desde já agradeço terem aceito o convite para estarem presentes neste primeiro episódio. Pedro Lima, CEO da Solar Shop, uma referência nacional da distribuição de soluções fotovoltaicas. Tiago Antunes, Country Manager Ibérica da ESDEC, especialista em estruturas de montagem fotovoltaica. E João Duarte, engenheiro informático apaixonado pelas energias renováveis e responsável por desenvolver softwares de monitorização para inversores e baterias. Antes de entrarmos a fundo no tema, vamos começar com uma pergunta leve. Se cada um tivesse de descrever o que a energia solar representa para si numa só palavra, qual seria? Vamos começar aqui pelo Tiago. Uma só palavra. Energia solar, o que é que ela significa? Para mim acho que ecologia. Ecologia é um termo adequado para a energia solar. É ecológico, acho que é absolutamente verde nós que fazemos essa transição e acho que é crítico que façamos para o nosso planeta. Muito bem. João? Eu se calhar arriscava na sustentabilidade, no sentido de conciliar o green aqui mencionado e muitas vezes o fator principal que muitos dos utilizadores deste tipo de energia procuram, que é de alguma forma obter ou minimizar as despesas no agregado familiar ou na própria estrutura das organizações quando se tratam de organizações maiores. Pedro? Economia. Curto. Simples. Exato. É assim mesmo. Agora quebramos aqui o gelo, vamos aqui ao essencial. João, começava aí por ti. De forma simples, como explicarias a um português comum o que é energia solar fotovoltaica e como ela funciona? Ora, de forma simples, sem grandes palavrões, do que é que se trata? Trata-se de um processo de conversão de energia. Essa energia é obtida a partir da irradiação solar, que é convertida por células fotovoltaicas, vulgarmente conhecida como painéis fotovoltaicos. Essa energia que acaba por ser disponibilizada depois pelo painel sobre a forma de corrente contínua pode ser armazenada em corrente contínua ou trabalhada e invertida para corrente alternada, pronta a utilizar nas nossas habitações, e desta forma conseguirmos, através da excelente exposição que temos a nível nacional no nosso sol, garantir uma fonte de energia limpa e sem grandes custos, ou pelo menos sem grandes penalizações para o meio ambiente que nos rodeia. Pedro, olhando para o mercado, como tem evoluído o setor solar em Portugal nos últimos anos? Depende do que é que defines como os últimos anos, não é? Sei lá. Vocês já são... Eu sou novato nestas andanças, portanto... Não, mas é sério, porque é muito vago. O João ainda está nisto há mais tempo do que eu. Uma coisa é os últimos 2, 3 anos, em que muita coisa mudou. Outra coisa é os últimos 15 anos. E então aí a realidade é totalmente diferente, não é? Vamos falar aqui dos últimos anos, se calhar, não é? Melhor, 2, 3, 4 anos. Acho que a minha opinião é que, ou seja, é algo que já é mais conhecido, ou seja, não há aquela dificuldade, as pessoas já nos confiam tanto, nós, povo português, somos muito desconfiados, não é? Já se vulgarizou mais um bocadinho, ao mesmo tempo os preços também baixaram imenso, tanto nas baterias, nos módulos, para mal da Solar Shop. Não, mas falando a sério, tornou-se algo que mesmo sem qualquer tipo de subsídios, sem qualquer incentivo, é rentável. É rentável. Eu não quero falar mais sobre isso por causa de uma pergunta que vem a seguir, não é? Mas foi isso que aconteceu, ou seja, tornou-se algo que já não é tão experimental, com o advento das baterias de lítio, não é? É algo que já faz parte quase do dia a dia, uma pessoa. Sim. Digamos que já não estamos num mercado assim tão verde, não é? Eu acho que já começa a ser conhecido, já começamos a ver painéis em muitos telhados, já há muita curiosidade por parte do consumidor em perguntar sobre, em saber mais informações, e por isso acho que concordo contigo. Eu não sei se isto era super só para falar, ou se eu posso entrar aqui a campeão. Aliás, este é precisamente
grande passo, e o Pedro há bocadinho quando falava com o João que já andava nisto, efetivamente eu comecei em 2008, 2009, quando comecei aquelas aventuras ainda das primeiras microgerações, e a questão, aprendi sempre com isto, ao longo destes últimos anos tem havido sempre um ceticismo relativamente à tecnologia que eu fiz questão de ir quebrando, e há bocadinho quando estávamos a falar da introdução estava a pensar, eu acho que se tivesse que me definir, eu ia definir quase como um evangelizador da utilização da fotovoltaica, porque é o papel que muitas vezes eu faço junto dos meus amigos, de quem me é próximo. Ok, mas não viste? Mas agora já se começou a falar, então vamos lá, um dia à casa e nós colocamos isso a funcionar. E tem sido um pouco esse papel, ou seja, a desconfiança que existia foi quebrada, e neste momento, como há bocadinho era dito, e bem, olhamos para os nossos telhados e é difícil já encontrar telhados numa rua inteira em que não haja pelo menos 1, 2, 3, 4 telhados, e felizmente já vemos alguns que em todos os telhados do mesmo bairro, o que me deixa de certa forma muito satisfeito. Sim. Tiago. O João sabe disto absoluta, quer dizer, há 12, 13, 14 anos, um painel de 250 watts custava para o cliente final quase 1000 euros. Ok? Hoje um painel, não é? Hoje um painel de 500 watts para um cliente final custa 100 euros. Sim. É? Quer dizer, isto tornou-se totalmente diferente. Um inversor de se calhar há 15 anos atrás, 3 kW de rede simples, que não dava para baterias, que nem sequer existia inversores híbridos, tínhamos que andar a inventar, etc. Custava, se calhar para o distribuidor, 1200, 1300 euros, era assim uma coisa. Quer dizer, hoje... Sim, hoje em dia... Sim, a tecnologia é muito mais acessível. Isso acho que está claro, não é? E menos experimental. Se a tecnologia está acessível a todos, isso são outros 30, não é? Porque nós sabemos também a disparidade que há no nosso país entre rendimentos, não é? Entre a classe média e a classe baixa e por aí fora. Isso são outros temas. Eu acho que é um tema também engraçado para um dia abordarmos, mas que de facto, comparativamente com 15 anos, 10 anos até, 5 anos, não é? O preço da tecnologia está bastante mais acessível, não é? Sem dúvida. E era uma coisa muito mais técnica. Eu lembro-me na altura de ver que a monitorização online do inversor era algo que... Eu lembro não existia. Aliás, o meu bichinho começou precisamente com isto, porque se foram feitas muitas instalações, nenhum fabricante apostava na monitorização, a qualidade da rede muitas vezes era péssima, as zonas de qualidade C, em que depois o cliente ter aquilo instalado dizia, mas aquilo está constantemente a desligar. O porquê? O próprio instalador não tinha noção porquê. Eu perdi horas e horas à conversa com SMAs, com Schneiders, com a Chantrex, que na altura deu uma luta tão grande de estudar em termos de protocolo como é que aquilo funcionava, e foi aí que eu ganhei este vício muitas vezes de fazer essa necessidade da monitorização, porque era fundamental perceber porque é que não teve a produzir durante aquelas horas, porque é que existia, porque o que é que acontecia era a rede não estava preparada e qualquer picozinho de produção, mesmo que estivéssemos a falar de 2.500, 3.000, 3.500 watts, gerava uma subida em pico, 253, o inversor arriava, mas porque é que isto não funciona? Ou seja, foram questões que a monitorização... Sobre a rede não estar em condições, pois já falamos. já falamos assim. Hoje tu tens um cliente que durante 5 minutinhos a internet falha, tem logo um telefonema, não é? Na altura ninguém sabia se estava a funcionar ou se não, era o final da fatura. Exatamente. Não se vê. Havia os curiosos, que era o pessoal da Nova Energia, não era? O Fórum da Nova Energia. Faz parte da maturação do mercado. Estamos no mercado cada vez mais, com mais conhecimento, com mais know-how, com mais experiência. É normal que ele evolua, ainda bem. Ainda bem. Tiago, do ponto de vista técnico, o papel tem a estrutura de fixação para garantir segurança, durabilidade e eficiência num sistema fotovoltaico? Epá, é uma pergunta com muitas perguntas lá dentro, é uma pergunta complexa. Se calhar vou começar por te falar da minha introdução. Quando eu entrei aqui no mercado das estruturas, a estrutura era muito subvalorizada. A estrutura era provavelmente a última coisa a ir para a obra, não é? O cliente estava mais preocupado em adquirir o painel e o inversor ou a bateria, naquele caso, se houvesse, se o projeto em si necessitasse. E a estrutura, a maior parte das vezes, era a última coisa que se pedia, não é? Porque na altura a estrutura tinha um peso financeiro relativamente curto também. E porque eu acho que havia também alguma desvalorização que não era propositada, mas era muito por falta de conhecimento também. Nós vamos falar se calhar um bocado sobre isto, que é a educação do setor, que é aquilo que nós estamos também aqui no fundo a fazer, a falar sobre o que é preciso saber, o que é importante saber, o que é que faz falta, o que é que não faz falta. E a estrutura passou um bocado por isso.
Hoje em dia, eu acho que, em primeiro lugar, já há mais sensibilização por parte dos atores do mercado da importância de uma estrutura, como escolher a estrutura e que estrutura é que devemos escolher. Mas eu acho que é importante salientar duas coisas. A estrutura hoje em dia, quer dizer, há 6 anos atrás, se calhar representava 5%, 6%, dependendo do tipo de sistema. De um sistema fotovoltaico, hoje representa bastante mais com a diminuição do preço das baterias, dos painéis, em particular dos painéis, como é óbvio. Então, há estruturas em que custam mais a estrutura por painel do que provavelmente o painel. Sim. Isso tem tudo a ver com aquilo que é a especificidade do projeto, não é? Quer dizer, se nós nos lembrarmos que nós vamos instalar um sistema fotovoltaico que em teoria tem que ficar bem instalado durante 25 a 30 anos em casa do cliente, a estrutura, que é pura e simplesmente a única coisa que garante que está o painel fixado ao telhado do cliente, ao telhado ou à estrutura, ou seja o que for, quer dizer, se nós não temos cuidado na estrutura que vamos escolher, como é que nós vamos dar a garantia ao cliente que estamos a escolher e que vamos lá ter o sistema fotovoltaico durante 25 ou 30 anos? E, portanto, saber exatamente qual é o material adequado, não é? Se estamos na zona costeira, qual é a corrosão, qual é a classe de corrosão da área, qual é a força do vento da instalação, quer dizer, tudo isto, todos estes aspectos técnicos e dinâmicos afetam muitíssimo a estrutura que deve ser escolhida, não é? Se o telhado pode ser furado, se não pode ser furado, qual é a inclinação do telhado, de que tipo de telhado é que estamos a falar, quer dizer, tudo isso vai impactar diretamente a estrutura que nós temos que usar. Já para não falar em questões que ainda são, vamos mais ao detalhe, que é, por exemplo, que tipo de corrosão é que temos, o par galvânico que vamos ter naquele tipo de materiais, que dilatações temos no telhado, se está preparada a estrutura para isto ou não. Nós temos em Portugal, pelos últimos indicadores que eu tenho, mais de 120 mil instalações feitas, residenciais, e eu creio que há uma grande percentagem delas com problemas. Muitos deles estruturais, muitos deles que vêm porque o telhado foi mal furado, foi mal aplicado à estrutura. Antes disto nós estávamos a conversar os dois e tu mostravas umas fotografias de uma instalação que estava com muita qualidade, ao contrário. Quer dizer, é exatamente isto que eu acho, percebes? Nós olhamos para, nós enquanto clientes finais, eu acredito que nós somos bombardeados com propostas de sistemas fotovoltaicos. Se tu hoje em dia, se quiseres uma proposta de um sistema fotovoltaico, se calhar tens 20. É fácil ter acesso a 10, 20, 30, 40, e como nos falta muito conhecimento e muito know-how também, e isto não é falar mal de ninguém, é mesmo assim, não é? Falta-nos esse conhecimento, esse know-how. O primeiro fator que a gente olha é normalmente o preço. E para ser barato, alguma coisa não está bem, não é? Para ser totalmente o mais barato, alguma coisa não está bem. E muitas vezes é aqui que nós notamos qual é a qualidade dos materiais, a qualidade do trabalho que vai ser efetuado na nossa residência, na nossa indústria, na nossa casa, não é? E eu acho que a estrutura tem um papel absolutamente preponderante. Se nós pensarmos que vamos ter os painéis à chuva, ao calor, ao vento, à neve, em alguns casos à neve, a dilatações constantes, a contrações constantes, durante 25 anos... será que eu quero poupar 50 ou 100 euros numa estrutura? Ou quero ter uma coisa que me garanta que daqui a 25 anos o meu sistema está perfeito no meu telhado, não é? Eu acho que passa um bocadinho por aí. A estrutura é absolutamente crítica num sistema fotovoltaico. Claro está que se o inversor não funcionar, não está a produzir. Claro que está que se o painel não funcionar, não está a produzir. Mas partindo do pressuposto que o painel, e hoje em dia os painéis é uma commodity, não é? Quase todas as marcas dos painéis funcionam relativamente bem. Acho que o segredo, e nós vamos falar um bocadinho sobre isto, é na configuração do sistema, não é? Os inversores também temos muitas opções hoje em dia, felizmente. Portanto, acho que o segredo está mesmo, como o João dizia muito bem, na configuração e sabermos o que é que nós estamos a fazer. Mas será que eu não tenho que escolher qual é a estrutura que vai para a minha instalação e garantir que aquilo não me vai dar problemas nenhuns? Infiltrações, dilatações, telhas a partir, painéis a partir. Eu acho que isso é absolutamente crítico. E, portanto, respondendo à tua pergunta, não é? Que é uma pergunta muito abrangente, para mim a estrutura, eu sou suspeito, porque sabes que estou nesta área e nesta indústria em particular, mas é absolutamente crítica. E eu digo-te isto porque nós somos cada vez mais chamados a intervir em situações críticas, em instalações que têm problemas e que necessitam ser corrigidas, ponto número 1. Somos cada vez mais chamados a reuniões tripartidas com o cliente final, porque o cliente tem uma dúvida sobre a garantia do telhado, sobre a garantia da membrana, sobre a carga que vai para aquele edifício, seja lá o que for. E, portanto, eu acho que é absolutamente decisivo para mim a estrutura que se põe num sistema fotovoltaico. Agora para vocês os três, e eu também posso entrar aqui um bocadinho na discussão. Qual é a vossa opinião? Acham que Portugal está a tirar o melhor partido do seu potencial solar? Acho que ainda há muito por explorar. O que é que quer dizer com o melhor partido? Em que sentido? Se já temos ou se já estamos a aproveitar tudo aquilo que a nossa localização geográfica
nos permite no sentido de solar. Sim, obviamente temos um longo caminho ainda a percorrer, mas o caminho está a ser bem feito, está a ser traçado. Ok. Bem, isso são duas perguntas diferentes. Ou seja, se fores, por exemplo, aqui a ler um edifício alto ou tal qualquer coisa e olhares para baixo, vais ver que a maior parte dos telhados ainda não tem painéis. Ok? Módulos fotovoltaicos, vamos aqui chamar as coisas corretamente, não é? Ainda não. Okay. Vais, no outro dia estive num hotel no Porto, olhei para o telhado, estava num quarto bastante alto, olhei e, quer dizer, a maior parte dos telhados ainda não têm. A Solar Power Europe lançou, salvo erro, ano passado e dizia que apenas 10% de todos os telhados da Europa tinham fotovoltaico, 10%. E, portanto, em termos de telhados, coberturas, há ainda muito para fazer. Exatamente. Mas eu acho que a tua pergunta tem continua, Pedro, eu não queria interromper, mas tem aí umas ratoeiras, não é? Continua, força. Agora, eu acho que também ias dizer o mesmo, que é, ou seja, há muito a fazer, mas como está a ser feito neste momento, se calhar não é a melhor maneira, não é? Passamos um bocadinho, quem se lembra, do 880. Antigamente tudo que instalações com mais de 1,5 kg tinha ser certificado, essas coisas todas, não era, João? Que era uma chatice, era um exagero. Quer dizer, mas hoje vê-se cada miséria. Quer dizer, qualquer pessoa basicamente pode instalar e depois arranja alguém que assina, não sei o que, está feito. Mas vai haver muito telhado a arder, essas coisas continuarem assim. E é tal coisa. Para o cliente final, é muito difícil perceber se de facto, ok, este orçamento tem qualidade, não tem qualidade, não é? Esta estrutura é boa, não é boa, ou seja, não existem aqui mecanismos de controle e certificação suficientes do que é um instalador fotovoltaico, não é? Existem muitos eletricistas competentes, temos muitos clientes eletricistas, não é? Mas às vezes não se faz a mínima ideia que se anda a fazer. Eu sou suspeito com essas coisas, como é óbvio, que eu também sou um bocado chato com estas coisas. Se eu percebi bem a tua pergunta... Deixa-me acabar aqui. Ou seja, acho que devia haver aqui pelo menos uma formação obrigatória para os instaladores de fotovoltaico, ok? Ao mesmo tempo, também acho que está-se a fazer algumas coisas à pressa demais, como aqueles grandes projetos, sem haver storage suficiente. Isso está a tornar as coisas um bocadinho complicadas a nível da gestão da rede, a nível também de investimento dos investidores, retorno dos projetos, etc. Se calhar as coisas estão um bocadinho mais apressadas, mesmo a nível de distribuição da eletricidade, não é? Mas, desculpa lá. Não. Estou a tentar ligar os pontos todos e parece-me que estamos a tocar em pontos muito, muito distintos, não é? O Pedro estava a falar numa coisa que eu considero se estamos a fazer as coisas com qualidade ou não. E aí acho que estamos todos mais ou menos de acordo, não é? É preciso muita formação, é preciso, se calhar, muita certificação, é preciso, se calhar, criar alguns mecanismos e alguns regulamentos que, digamos, que deem as diretrizes do que é que deve ser um instalador, que tipo de instalador é que deve fazer este tipo de trabalho. Se estamos a falar de eletricidade pura e dura, será que faz sentido... um pisteleiro, desculpa a expressão, fazer uma instalação fotovoltaica, será que isto faz sentido? E, portanto, isso é um tema que eu acho que é absolutamente pertinente e todos estamos de acordo, que é a regulamentação do setor, em particular a regulamentação da instalação, ok? De como é que deve ser feita a instalação, quem é que deve fazer a instalação e por aí fora. Outra pergunta que eu acho que tu fizeste, não é? Tem a ver com se estamos a fazer o caminho correto, não é? Quer dizer, de acordo com o PNEC 2030, salvo erro, nós temos de ter até 2030 mais de 20 gigawatts instalados. Nós estamos em 2025, os dados de junho, salvo erro, são 9.5 gigawatts que temos instalados até a data de hoje. Mas se vocês olharem para 2020, até 2020 nós tínhamos 2. Significa que nós em 5 anos instalamos 7 gigawatts, números redondos, não estou a ir ao centavo, não é? O que foi muito mais do que nós fizemos na última década. Portanto, nós estamos a instalar a ritmos que nunca antes o tínhamos feito. E, portanto, também alguma coisa devemos estar a fazer bem. Alguma coisa devemos estar a fazer bem. Acho que também temos empresas boas, empresas competentes. O Pedro tem clientes, vocês fazem instalações e gostam de fazer bem feitas. O João seguramente conhece exemplos de qualidade e de coisas bem feitas e, portanto, seguramente alguma coisa estamos a fazer bem. Agora, na minha ótica, não estamos a fazer ao ritmo que deveríamos estar a fazer para chegar ao 2030 e termos o PNEC cumprido, não é? Os tais 20. E aí passa muito por aquilo que o Pedro falava e muito bem, que tem a ver com as condições de acesso à rede, que rede é que nós temos, a estabilidade da rede, aquelas coisas todas que nós até sentimos e falamos publicamente e discutimos publicamente quando foi agora o apagão, em abril, não é? E portanto todos estes temas eu acho que são importantes fazer. Agora,
nós temos em Portugal um dos melhores países da Europa em termos de exposição solar. Temos mais de 4 kWh por metro quadrado, acho eu, se não estou enganado nos números, o que faz de nós um dos melhores países da Europa em termos de exposição solar, e acho que temos que aproveitar. Agora, temos que ser cautelosos também, porque nós não temos o que fazer à energia também. Isto é, enquanto não for se calhar criadas as condições para termos um mecanismo de transferir isso com a França, a estabilidade da rede, a tal digitalização da rede que tanto se fala também, a estabilidade da rede. Agora falou-se num processo de identificação daquilo que são os pontos essenciais, os pontos críticos, os pontos quentes de injeção na rede. Portanto, enquanto isto tudo não for criado num panorama, digamos, global, não é governamental também, mas também das próprias entidades que estão com estes temas, eu acho que dificilmente nós vamos lá conseguir chegar, sinceramente. Agora, também não acho que é tudo mau. Acho que já fizemos um caminho ótimo, não é? E nós que estamos na área percebemos o que era há 10 anos atrás e o que é agora, e eu acho que nunca se instalou tanto em Portugal. Coisas muito mal feitas, é verdade, mas também, felizmente, coisas muito bem feitas. Não é? Sim. Infelizmente vai-se encontrando tudo. Aqui eu penso que já se falam numa série de pontos que são muito relevantes. A questão da certificação, eu acho que isto foi um tiro no pé. O abrir estas meras comunicações prévias que são exigidas atualmente. Sim, nós pensarmos que a maioria dos nossos solares em português, a média é de 6,9 kVA em termos de alimentação da habitação. E vemos pessoas a instalar 15, 20 kW, porque até 30 basta uma mera comunicação prévia, então tudo pode funcionar. E depois estamos a falar de instalações que não foram certificadas para ter correntes desta ordem. Não há reformulação dos quadros, porque as casas são antigas, ninguém quer ver cabos pendurados ou partir paredes para passar novos cabos, e isto tem grandes riscos. Infelizmente, há muitos episódios em que, devido a um mau dimensionamento dos sistemas, se correm riscos de incêndio, quer dentro das habitações, nos quadros, quer nos equipamentos, quer nos próprios telhados, por causa dessa falta de controlo que deixou de existir. Até há 10 anos atrás, mesmo qualquer moradia tinha uma certificação garantida. A parte da TGEG, na altura, havia uma CERTIEL que iria verificar estas condições, e hoje todos nós sabemos, um termo de responsabilidade por alguém que está inscrito numa ordem que ninguém depois vai verificar, e isto acaba por ter algumas consequências, mas porque podemos estar a desacreditar ou a tornar negativo algo que pouco a pouco se foi construindo, e esta ideia de positivo que é ter energia verde. E se começamos a ver incidentes de, ok, um incêndio aqui, um incêndio ali, um risco disto, um risco daquilo, pode haver um passo atrás, e a meta ainda está longe, ainda não chegamos a metade da meta. Sem dúvida. Aqui para um bocadinho também finalizar, concordo perfeitamente, está a ser feita muita coisa bem feita por muitos instaladores que sabem trabalhar, ok? Mas parece-nos coisas, como também te aparece a ti, não é? Sim. Que se houvesse aqui um bocadinho mais certificado, instalador Estamos todos de acordo. Mas sim, completamente, há muita gente a trabalhar muito bem. É? Sim. Vamos falar agora um bocadinho de inovação. Aqui começar pelo Tiago. Não sei porquê. Que inovações recentes têm surgido? Que evolução também a própria estrutura fotovoltaica tem tido para cada vez mais garantir mais segurança? Que tipo de inovações tem existido nesse Na parte sentido? das estruturas? Sim. Sabes que na Install, e neste caso no grupo que tem a marca ESDEC e que tem outras marcas também no grupo Install, a inovação e a investigação é algo absolutamente crítico, mas felizmente também é em muitas marcas, não é? Como muitas outras marcas de estruturas de qualidade. Nos últimos anos o que eu tenho verificado é de facto uma aposta contínua numa clara percepção daquilo que se passa com as estruturas ao longo do tempo, não é? Desde câmaras de desgaste térmico, desde câmaras de dilatação, desde câmaras de intempérie, portanto simulação de condições climatéricas adversas para perceber o que é que as estruturas fazem, não fazem, como é que elas dilatam, quando é que é o ponto de ruptura da estrutura. Sei lá, por exemplo, nós fazemos um teste no fundo, um teste de elevação mecânica em que conectamos vários painéis com a estrutura lastrada, por exemplo, e levantamos um painel para perceber qual é o ponto de ruptura do painel, quando é que o painel parte. Começamos a meter peso em cima do painel para perceber, ok, quando começamos a meter neve em cima de um painel, qual é a carga que ele aguenta em cima da estrutura. E portanto, eu diria que a primeira inovação
que acontece na área das estruturas ao longo desta última década, muito provavelmente, tem a ver com investimento naquilo que é o conhecimento e naquilo que é a necessidade de obter dados de facto precisos para percebermos o que é que vai acontecer com as estruturas ao longo do tempo. Isto é a primeira inovação. No aspecto, digamos, mais técnico, quer dizer, hoje começam a haver soluções para tudo e mais alguma coisa no que diz respeito às instalações fotovoltaicas, não é? Desde uma fachada, a um carport, a uma pérgola, não é? Uma estrutura, para qualquer tipo de telhado, hoje há uma solução para fazer uma instalação com qualidade e com garantia. Nós apostamos muito agora nas soluções pré-montadas para que o instalador tente poupar e otimizar muito do tempo de instalação, também com isto, tentando poupar muito aquilo que é o custo da instalação do sistema. Cada vez mais temos soluções em que não há nenhum tipo de furação no telhado. Soluções coladas, soluções de aperto só, soluções lastradas, triangulares ou não, muitas delas também coplanares. Portanto, estamos cada vez mais a evoluir no sentido de proporcionar ao cliente uma instalação com qualidade, quanto menos interventiva no telhado ou, digamos assim, na subestrutura que o cliente permitir fazer a instalação melhor, porque menos riscos de infiltrações e problemas na cobertura nós vamos ter. E este tem sido o foco ao longo destes últimos anos e, portanto, eu continuo a achar que o foco vai estar muito por garantir que as condições técnicas são cumpridas. Para tu teres ideia, nós agora estamos a começar a fazer os primeiros ensaios para inserir ferramentas de medição de torque automático. Isto é, nós podemos mandar com as estruturas um bit para a parafusadora, mas com um torque automático. Assim, eu nunca estou preocupado se o instalador põe torque a menos ou põe torque a mais. Ele sabe que quando aquilo estiver verde tem que parar. E acabou a história. Portanto, nós começamos cada vez mais a tentar criar mecanismos para garantir... eu costumava ler uns livros que eram os manuais para totós. Estás a ver? Pronto. Garantir o menos possível a falha. É tentar prever as potenciais falhas que normalmente acontecem nos sistemas. Isto também vem muito dos nossos parceiros, não é? Dos nossos distribuidores, como é o caso do Pedro, dos nossos instaladores, como é o teu caso, não é? Em que nos vão dizendo, eu gostava de melhorar o produto aqui, eu gostava que isto funcionasse assado, isto correu mal nesta instalação, é possível melhorarmos isto. E este feedback para nós acaba por ser crítico para melhorarmos as situações. E, portanto, na perspectiva da inovação, eu diria que o fator crítico nos últimos anos é que nós estamos cada vez mais perto da instalação, para saber exatamente o que é que a instalação precisa. E com isto vamos ajustar claramente as estruturas, que é o que estamos a fazer todos os anos. João, do lado digital, como é que a evolução também na parte da monitorização, que já falámos há pouco, ajudam a melhorar o desempenho e a confiança dos utilizadores com sistemas fotovoltaicos? A questão da monitorização, ou seja, se nas fases iniciais era uma necessidade premente, porque nenhum fabricante o disponibilizava, aquilo que hoje temos é um paradigma totalmente diferente, no sentido em que a questão da otimização e as redes conhecidas como IoT, a internet das coisas, em que qualquer dispositivo, qualquer marca é conectável e se pode manter em tempo real, acaba por ter dois grandes propósitos. Um deles é a otimização. Eu, se não conhecer todas as variáveis que podem entrar num sistema, desde o meu consumo, o meu padrão de consumo, os picos, as variações da rede, onde é que eu tenho a questão dos sombreamentos, horas, ter uma correlação com as temperaturas que fazem sentir em termos ambientais, ter uma correlação daquilo que temos dentro da nossa habitação, as necessidades, desde as bombas de calor, os grandes consumidores dentro de casa. Se não houver essa monitorização, é muito difícil criar um sistema que seja fiável, que seja totalmente automatizado, e aquilo que nós vamos tendo hoje em dia são um conjunto de plataformas que qualquer pessoa que não precisa ter um conhecimento específico de causa, com meia dúzia de horas de aprendizagem, consegue criar um sistema totalmente conectado, automatizado para ser personalizado à sua forma. É quase que eu perceber, eu tenho aqui uma produção de energia agora na fase da manhã, mas eu posso automatizar isto para que a minha bomba de calor, o meu veículo elétrico, seja lá o que for, possa consumir esta energia em tempo útil, sem saturar o armazenamento, ou se ele existir. E isto dá uma confiança ao utilizador. O que é que tenho sentido das instalações que tenho acompanhado? É quase que um brinquedo novo
a questão da monitorização quando se instala um sistema. E as primeiras horas, os primeiros dias, as primeiras semanas é um entusiasmo enorme por ver aquele bebê a mexer constantemente. Atualmente, muitas vezes pergunto, então, e o teu sistema, como é que está em termos de desempenho? Parte dele, se calhar neste momento tenho acesso a mais de 100 sistemas online, mas se eu perguntar por curiosidade, então, e o teu sistema? Não sei, já não vejo aquilo há semanas ou há meses. Porquê? Porque essa tal confiança que se foi conseguindo, adquirindo, é conseguida por causa desta monitorização e daquele controle que se consegue fazer aquela afinação. E o Pedro, com quem muitas vezes, às vezes chateio com isto, que é, eu instalo um sistema e sei que nos próximos 15 dias eu tenho que olhar por ele. Eu tenho que falar, porque não é o cliente que não percebe as manhas do inversor A, B ou C, ou da bateria A, B ou C, que consegue afinar aquilo. E aquilo que eu sei do cliente, olha, está aqui uma configuração por defeito, numa ótica muito pessimista. Okay? Isto está aqui com intervalos muito fechados que eu quero garantir que nada desliga, não há qualquer tipo de problema. À medida que eu for ver o comportamento, eu remotamente vou ajudando e vou configurando. Daqui a 15 dias, quando isto estiver afinadinho, venho cá, faço informação, passo toda a literatura e vocês passam a ser gestores autónomos do vosso sistema. Agora, isto realmente é fácil fazer nos dias de hoje, em que assim, eu, há 15 anos atrás tinha um PC acoplado com uma porta-com a um inversor da marca não sei das quantas, depois aquilo facilitou e tal, e começaram a vir ali os Raspberries a fazer e hoje temos um ESP 8276 que é do tamanho de uma moeda de €1 que me faz tudo isto, ou seja, há uma evolução fantástica que sem grandes dores de cabeça conseguem pegar em plataformas que gerem isto totalmente automatizado a nosso gosto. O utilizador só tem que fazer drag and drop de bonequinhos e tudo fica a funcionar sem dificuldade. Pedro, também aqui na área da distribuição, como é que se acompanha também esta evolução e consegues garantir também sempre a maior competitividade e acessibilidade a todos? São 3 perguntas diferentes, não é? Como é que se acompanha a evolução? Bem, estando um bocadinho atento, não é? Ouvindo os instaladores, ouvindo os consumidores finais, ouvindo os fabricantes, de facto, estar atento às notícias, o que é que sai, explorando novas ideias, não sei o quê. Não há muito. E quais eram as outras perguntas? Desculpa. Eu sei que mandaste como é que garantes também a acessibilidade a estas evoluções? Certo. Pronto, isso é para um distribuidor, não é? Ou seja, primeiro as coisas têm que ser testadas, temos que confiar nas novidades que aparecem. Em termos de se são acessíveis ou não, é o nosso dever também como distribuidores chatear os fabricantes. Mas às vezes é um bocadinho, se calhar vem também de um tópico que está a seguir, que é uma coisa, temos as coisas disponíveis, as novidades disponíveis, melhoramentos disponíveis. Outra é a comunicação que se faz. E às vezes nós próprios, nossa empresa, também falhamos um bocadinho com isso, não é? Mas por outro lado também vejo que os instaladores como é que é de explicar isto? Às vezes têm um bocadinho também medo de arriscarem coisas novas, soluções novas, instalam aquilo e acabou, porque já sei instalar aquilo, já sei configurar aquilo, etc. E às vezes o próprio cliente final fica um bocadinho a perder porque não tem acesso a essas novidades, não é? Ou seja, o nosso dever é passar as novidades dos fabricantes aos instaladores e depois o dever do instalador não temos que conseguir, não mexemos, não é? Isto tem a ver com o instalador, às vezes não é passado para o mercado. Okay? Realidade portuguesa e desafios. Vamos falar aqui um bocadinho agora da nossa realidade, já falámos um bocadinho, mas agora mais aprofundando aqui no tema, e o que é que ainda está a dificultar o avanço mais tecnológico. O Pedro também já tocou aqui um bocado no tema, e até começa aqui pelo Pedro. Quais são ainda os maiores obstáculos? Custos, burocracia ou mentalidade? Custos não é absoluta. Isto paga-se por energia solar, neste momento paga-se ela própria 3 a 7 anos se tiver baterias, não é? É falta de conhecimento. Acho que é mais falta de conhecimento. E precisamos mais disso quando foi o apagão. Ou seja, em que houve muitos instaladores que nos surpreendeu. Não sabiam que sem baterias o inversor se ligava. Muitos com baterias que diziam: eu tenho baterias, tenho inversor, e afinal falhou uma luz na mesma. Porque ela esqueceu que há uma saída socorrida que temos que ligar e que temos que preparar para atuar de forma automática. Existem foram dezenas, centenas de casos. Vou dizer que foram para 80% das instalações que a gente deve ter feito a mesma pergunta. Aqui também lanço um desafio ao Pedro.
Pedro, como distribuição e como contacto direto com nós, instaladores, a Slash Shop já faz isso muito bem, mas se calhar também mais a área formativa seria... Tens toda a razão. Seria interessante cada vez mais também conseguirmos dar conhecimento, não a quem compra, mas a quem instala. Sim, Dar mais conhecimento também a quem instala. Tens toda a razão, isso está a ser pensado. Okay? A nível de burocracia, sinceramente, acho que agora até temos burocracia a menos. Acho que de vez em quando os instaladores deviam levar uma inspeçãozinha aleatória, de vez em quando, raramente, pelo menos as coisas eram garantidas, porque também se torna desleal, às vezes, concorrência, não é? Entre os bons instaladores e os maus instaladores. Não é? E eu noto isso, principalmente nos nossos instaladores que estão connosco, não é? Nem é tanto no residencial. No residencial é um bocadinho mais do contacto, da proximidade, do conhecimento. Epá, já fez aquela instalação àquele vizinho, não sei o quê. Mas sinto muitos bons instaladores, e se calhar tens o mesmo feedback que eu, Tiago, que fazem as coisas bem feitas e perdem as obras para instaladores que não fazem nem estão a fazer kamikazes com um preço que não sei como é que é possível. Há essa dificuldade no mercado, por isso torna-se injusto para os bons instaladores, não é? Voltámos a tocar naquele tema da regulamentação e da certificação que nós falámos no início, não é? Logo no primeiro tema, não é? Eu acho que isso é absolutamente crítico, em primeiro lugar, para darmos confiança ao setor, para dizermos, ok, é assim que tem que ser feito e é assim que tem que ser feito por causa disto, um manual por parte da DGAG, seja lá o que for, não é? Seja que instrumento for. Pegaste num tema que eu acho que é interessante, que é o tema da burocracia, não é? Que eu acho que também vimos uma evolução muito grande nos últimos 5 anos. E aquilo que tu, Ivo, no fundo estavas a perguntar sobre como é que Portugal está, e eu que trabalho num panorama muito internacional, como tu sabes, quer dizer, Portugal faz parte de uma ilha, não é? De uma ilha energética que é a Península Ibérica. Nós temos aqui Espanha com 30 e, se calhar à data 2, quase 35 gigawatts instalados. Espanha é o segundo mercado de fotovoltaico e eu não considero que Portugal esteja atrás de Espanha, não é? Em termos de regulamentação, em termos de instalação, em termos de qualidade do trabalho que é efetuado. Eu não acho que a gente esteja atrás em rigorosamente nada. O que eu acho é que é preciso algum corro o risco de ser um bocado cáustico, mas o que eu acho que faz falta é que as entidades governamentais ouçam os players do mercado. Okay? E não se limitem a ouvir só 2 ou 3, 4 ou 5 grandes players, mas sim, efetivamente, no setor residencial, quem são os players do setor residencial. Vamos perceber quais são as dificuldades do mercado, vamos perceber o que é que acontece. E com isto eu não estou sequer a defender que deve haver uma limitação de quem instala ou quem não instala, não é disso que estamos a falar. É quais são os entraves que temos atualmente para que, de facto, o percurso que nós definimos, porque assinamos o Acordo de Paris e temos que fazer o PNEC 2030, mas se nós queremos que isto aconteça, se de facto estamos comprometidos que isto aconteça, tem que haver algumas coisas que mudem, não é? Nós já falamos aqui do acesso às redes, já falamos aqui da interligação com França, que é um tema sempre muito político por causa das nucleares em França, não é? Porque é um lobbying muito forte em França, e em Espanha também já é, e portanto já se começa a falar cada vez mais em nuclear, e em Portugal também já se começa a falar em nuclear, e portanto eu acho que se de facto queremos fazer este percurso, há 3 ou 4 tópicos que são muito importantes. Burocrático é um deles, naturalmente. Facilitar no que é possível facilitar, mas legislar e regular o que é necessário fazer, e já falamos todos sobre isto. Acho que é muito importante a questão das redes, portanto a qualidade da rede, a estabilidade da rede, os pontos de interligação que estão disponíveis e como é que se vão tornar isto. Acho que é cada vez mais importante as comunidades de energia, acho que é absolutamente crítico neste processo, em vez de termos 50 pontos de injeção, começamos a ter se calhar 5 pontos de injeção que podem distribuir a rede, a energia elétrica a muitos consumidores, controlando aquilo que são os efeitos críticos na rede. Acho que é absolutamente importante, mas de uma forma geral eu acho que Portugal tem feito um ótimo caminho, não é? Instalamos muitíssimo, fizemos já muita coisa boa, agora é preciso ajustar meia dúzia de coisas para... Quando falamos da parte... Agora voltando a mim atrás, quando foi o blackout, não é? É incrível a quantidade de pessoas, mesmo que antes finais começaram a ligar para a Solar Shop, não sei quem nós, que não sabiam que é possível ter backup. Mas Pedro, a minha pergunta aqui é, estávamos os dois a falar sobre vendas, não era, Ivo? Estávamos os dois a falar sobre vendas, eu estava aqui na conversa com o Ivo,
E sabes o que é que eu acho? Eu acho, e mais uma vez vou dizer isto, não é? Eu acho que os nossos instaladores não são vendedores. Não sendo vendedores, eles nunca têm a preocupação de saber qual é a expectativa que o cliente tem em meter um sistema fotovoltaico em cima daquele telhado. Para que é que ele quer o sistema fotovoltaico? É para poupar na bateria, mas, para poupar na fatura da luz, mas o que é isso de poupar? Sim, podemos marcar depois um episódio. Não é? Só para falar sobre isto. Só para falar de vendas. Só para falar de vendas. Está aberto Está. aqui. Aí o Pedro, já jantámos os dois e já falámos sobre isto, não é? Eu acho que é mesmo incrível, porque tu estavas a dizer que o cliente nem sequer sabe que é possível fazer um backup. A pergunta é, será que o instalador falou com ele sobre isto? Primeira coisa é... Será que o instalador sabe? Há muitos instaladores que sabe, mas dá muito trabalho, então nem sequer lhe diz. Claro, não lhe diz nada. E é o instalador nem esse, toca, não é? esse é que preocupa, que é que não sabe mesmo. Claro. Mas também temos aqui situações, agora eu falo para mim que sou instalador e tenho uma equipa comercial. Obviamente o trabalho que dá mais fazer, ligar um backup, uma saída de EPS, meter o sistema todo, fazer a separação das cargas críticas, obviamente que isso é um custo para o cliente. A questão era, até ao apagão, isso era uma coisa que nós orçamentávamos à parte ao cliente e o cliente dizia, isso hoje em dia já não falta a luz. Temos esta situação. Após o apagão, o cliente não quer saber quanto é que custa, o cliente quer. E isso é... Portanto, ou seja, há aqueles que não sabiam fazer um diagnóstico correto ao cliente. Claro. E aí E há também que não capitalizar explicavam. isto. Mas depois Apagão também vai havia a fazer parte do público que, ok, hoje em dia já não falta a luz com frequência, não faz sentido esse custo adicional. Portanto, temos aqui as duas partes. Aliás, eu vejo no meu caso próprio, quando em janeiro de 2013, um temporal aí na Zona Oeste, 3 a 4 dias sem luz, eu prometi a mim mesmo e à minha família, nunca mais vamos passar por uma situação destas. Eu tenho que, de alguma forma, salvaguardar que durante 3 ou 4 dias eu hei de alimentar a casa e conseguimos sobreviver sem danos, porque efetivamente foram 3, 4 dias em que vimos todos os nossos bens estavam, desde frigoríficos, jarcas congeladoras, todo o nosso conforto, porque a habitação é praticamente toda ela alimentada por energia elétrica, e eu penso, nunca mais. E a minha primeira aventura com baterias foi precisamente nisso, e até chegar a um ponto, estava a falar com o Ivo, se calhar estive a ver há poucos dias o log, há 4 anos que o desgraçado do inversor está lá sossegado, não tem que me preocupar com ele. O último apagão em abril, vivemos o episódio que a esposa chega a casa para fazer o almoço e ela diz assim, diz o filho mais novo, mãe, porquê é que estamos a ouvir esta rádio tão, perdão a expressão, ranhoso, com um som tão mau, só porque ouviste a nossa, em termos da União Europeia, dizer que tínhamos de ter um kit de sobrevivência com um rádio a pilhas e com umas lanternas, e ela diz que estamos sem luz. E eu digo, pois, reímos-nos todos e dissemos, estás sem luz, tu estás a cozinhar uma placa de indução, está uma televisão ligada e estamos sem luz. E ela, pois é, nós não estamos sem luz. Porquê? Porque estas realidades é impossível ficar sem luz desde que se tenham alguns cuidados e alguns gostos. E esta foi a minha experiência pessoal, é jamais voltar ao escuro, não. Aqui, João, como é que vês também aqui a integração de energia fotovoltaica com baterias, parte da mobilidade elétrica também, no ponto de vista digital? Já tocaste um bocado no assunto que hoje em dia temos toda a monitorização, ligamos o carro à eletricidade quando achamos que estamos a produzir mais. O teu ponto de vista? É assim, acima de tudo, que se calhar comecei por uma questão do ponto de vista monetário ou económico ser efetivamente vantajoso criar esta sinergia entre o mundo da mobilidade e a questão das renováveis, e eu digo isto muitas vezes aos meus amigos e digo com prazer, das 2 viaturas elétricas lá em casa, e foi uma aventura que comecei em 2014 com o primeiro elétrico, percorrem-se anualmente 50 a 60 mil quilómetros, e o meu consumo anual da rede são cerca de... No passado foram 320, ao ponto de me isentarem da CAV. Ou seja, a taxa de audiovisual deixa de pagar porque não abaixo dos 400, eu nem sabia que abaixo dos 400 quilowatts consumidos não se paga CAV. Devolver-me o dinheiro da CAV. Eu disse, é fantástico. Ou seja, do ponto de vista
económico, claro que é muito atrativo, e acima de tudo é a satisfação de poder, sem qualquer esforço, os sistemas dialogarem, saber o carregador de carro, conhecido como EVSE, vai dialogar com o resto do sistema e diz, ok, a casa está a precisar de X energia, tu só podes enviar para o carro Y. E tudo isto num processo de automatização total. Isto sem o tal digital era quase impossível, que é a despreocupação total que muitas das pessoas que ainda nos vão procurando têm a ver com isto. Eu tenho uma potência contratada de 6.9 kVA, e agora com o carro elétrico em casa, se eu ligar o carro a carregar à noite, a bomba de calor já não está, e depois eu passo a vida a correr para o quadro para ligar, o que é que desligo? Ou seja, todo este cuidado. E eu acredito que quem tem dinheiro para gastar num veículo elétrico ou que pensa, tem que pensar em gastar mais uns tostões e numa solução all-in-one, em que se realmente consiga integrar e de uma forma transparente, com um pequeno tablet lá pendurado na parede, em que se consegue ver o que se está a passar em tempo real e, acima de tudo, se for necessário algum ajuste, ajusta-se. Mas isto sem qualquer dificuldade. E essa integração do digital neste mundo, quer da alimentação das casas, ou pelo menos que eles... Eu em 2012 ou 2013 meti-me numa aventura de fazer um mestrado precisamente... Embora fosse em administração pública, o tema prendeu-se com isto, com os ZNE, ou os edifícios com necessidades energéticas praticamente nulas, capazes de serem autossustentáveis a este ponto. E aquilo, claro que eu já tinha o bichinho pelas renováveis, e eu disse, isto é o meu sonho, é uma ambição, é eu conseguir transformar o meu lar nisto. Depois de transformar o meu, fui contagiando as pessoas que estão à minha volta, e vai tal efeito contágio, e claro que vejo isto com muito gosto, ver que essa corrente vai sendo seguida, porque hoje em dia, muitos dos meus colegas que falamos, com quem falo disto, já não é só o fator económico, é a satisfação de estar a contribuir para algo mais verde. Claro que a vantagem económica é um ponto. Sim, é sempre muito apetecível. O João tocou um ponto interessante, que é moradias ou apartamentos com carros elétricos, mesmo empresas, ok? Ou seja, em que existe de facto uma limitação da potência disponível. E a energia solar já é algo que é bastante económico e ecológico, quero dizer, mas nestes casos torna-se quase obrigatório. Nós temos bastantes carros elétricos por causa dos nossos comerciais, quer dizer, nós temos uma potência de ligação à rede de 40 kVA, teóricos, porque estamos em final de linhas, voltagens, é qualquer coisa de extraordinária, e temos por vezes consumos de 80, 90 kW, o que seria completamente impossível caso não tivesse uma bateria, um inversor de 30 kW, coisas todas. Okay. Pedro, que oportunidades, acho que já tocaste o assunto, mas a pergunta está aqui, que oportunidades vês para as famílias e para as empresas neste novo cenário energético? Acho que não há muito a dizer. Ou seja, a energia solar e mesmo os sistemas com bateria já são tão económicos que o payback torna-se um instrumento de investimento. É muito melhor que ter dinheiro no banco. Aliás, é tão bom investimento que, na parte dos casos, mesmo com baterias, a poupança mensal é maior do que, mesmo que peçam um dinheiro todo ao banco ou a empresas de renting, que existem várias soluções de financiamento simples. Ou seja, o que vão pagar de prestação é menos do que a poupança que fazem todos os meses. Ainda ficam com backup, sem potências de ligação elétrica, essas coisas todas. Não é? Ou seja, tornou-se quase coisa que é obrigatória. Falta um bocadinho mais. Assim, não é? Tem que se pôr sim ou sim. Exatamente. Falta, como o Tiago disse, aqui os instaladores ganharam um bocadinho mais também de poder comercial, não é? Ou seja, para fazer chegar esta mensagem mais longe, e apesar de também ver aqui um problema que é a falta de mão de obra, não é? Sim, não se falou sobre isso, mas é claramente um problema, sim. Tiago, aqui também para o futuro, já falámos muito da estrutura, mas há uma coisa que cada vez mais as pessoas olham, para além da funcionalidade, é a estética. Certo. A estética. Nesse sentido também vocês têm um papel fundamental, porque nós podemos aplicar os módulos mais bonitos do mundo, mas se for uma estrutura como nós costumamos às vezes ver por aí, também nesse sentido há evolução ao olhar a estética. Aliás, começa a ser cada vez mais um tema importante, não é? Porque nós temos cada vez mais cuidado em perceber a integração do sistema naquilo que é a subestrutura.
Já temos, para vocês terem ideia, nós já temos protocolos com gabinetes de arquitetura para perceber, ok, em novos projetos como é que nós poderíamos integrar. Começamos a ter as primeiras solicitações por parte de empresas de construção e eu quero substituir as minhas fachadas por painéis fotovoltaicos, qual é o melhor sistema de integração, como é que eu posso pôr isto a ponto de não se notar ou não se ver ou que seja integrado arquitetonicamente. Começa-se cada vez mais a falar naquilo que é a circularidade dos sistemas e, portanto, a utilização de materiais que já são reciclados ou que possam também ser reciclados. Isto também é um tema muito crítico na integração e na parte estética e também na parte da pegada ecológica que nós deixamos com as estruturas. Portanto, nós também já começamos a ter cada vez mais a integração, por exemplo, o alumínio reciclado e o aço reciclado. E eu acho que que vai ser, de facto... vai ser cada vez mais rápida, não é? Se nós nos lembramos, o Pedro há um bocado dava o exemplo de quanto é que custava um painel há 15 anos atrás, não é? Porque é que o painel agora custa o que custa? Porque a tecnologia foi desenvolvida, foi massificada, foi aperfeiçoada e não temos 5 fabricantes de painéis fotovoltaicos, temos 5.000 fabricantes de painéis fotovoltaicos. A mesma coisa vai começar a acontecer com o resto, não é? Nós começamos a ter os primeiros vidros com película integrada de fotovoltaico, que vão começar a ser gradualmente aplicados e integrados. Nós começamos a ver telhas fotovoltaicas, nós começamos a ver cada vez mais tecnologia de produção de energia elétrica a surgir de várias coisas e nós, enquanto integradores, temos que estar a acompanhar esta tecnologia. Claramente a integração naquilo que é a estética do edifício é absolutamente crítica e nós temos esses pedidos todos os dias. O cliente não quer ver os painéis da rua, o cliente não quer, enfim, não quer um triângulo simples, o cliente não quer fixações, o cliente não quer... E, portanto, estes requisitos que começam a vir também do cliente final, acho que vão ser absolutamente importantes para nós começarmos a desenvolver as estruturas de futuro. Isso parece-me absolutamente crítico. Sem dúvida. Vamos aqui agora passar para mais, ou seja, o podcast tem como finalidade dar conhecimento ao público português do que é a energia solar fotovoltaica em Portugal e também dotar as pessoas de algum conhecimento também na hora de escolher e de pedir o seu orçamento, saber, olha, mas há aquela estrutura, há aquele painel, há aqueles inversores que têm as saídas de backups, ou seja, é um bocado isso que é o intuito principal deste podcast. Portanto, agora queria algo muito prático, também para quem nos ouve. Quando alguém está a pedir um orçamento e a comparar propostas para instalar sistemas fotovoltaicos, o que é que realmente deve ter em atenção? Pedro, começo aqui por ti. Que importância tem a transparência e as garantias nas propostas apresentadas? Assim, nós não somos distribuidores, não temos esse contacto direto com... Nós vamos ouvindo aqui, colados, instaladores, etc. E às vezes apanhamos... conheço clientes finais, amigos meus, olha, tenho aqui uma proposta, não sei o quê. E uma parte das propostas que eu vejo não são de nada transparentes. Ou seja, diz lá o número dos painéis, a potência dos painéis, quantos painéis é que são, não diz o fabricante, não diz qual é a garantia dos painéis, diz lá a estrutura de alumínio para o telhado, não diz qual é o fabricante, não diz qual é a garantia, não diz como é que vai ser aplicado, não diz qual é a garantia da própria instalação, ok? Inversores é a mesma coisa, tem lá a potência inversora de 5 kW, a bateria de X, ou seja, é difícil chegar também a esta mensagem aos clientes finais, não é? Mas, de facto, procurar empresas que tenham um bom portfólio, clientes satisfeitos, questionar, procurar referências, pedir mais informações e, acima de tudo, somos um bocadinho portugueses, não é? Não ver só o preço. Essa é a última pergunta em discussão. Ok. É aqui, para debatermos depois essa questão. Tiago, aqui do ponto de vista técnico, que já falámos... Mas espera aí, já agora a mesma coisa se aplica aos instaladores. Quando pedem assim, mas estás caro, não é só o preço com... Ok. Nós não olhamos só o preço, olhamos a garantia. Aqui, Tiago, do ponto de vista técnico também, já falámos da importância que é uma estrutura. O que é que o cliente deve ter em atenção naquilo que o Pedro também estava a dizer, da estrutura a aparecer numa proposta, marca, garantias, parte dos ventos, certo. a corrosão. Sabes que
há muitas instalações que são chapa 5, não é? Se nós os 4 tivéssemos uma casa e se eu fosse um instalador que não tivesse cuidado com aquilo que estava a fazer, eu provavelmente ia fazer exatamente a mesma instalação nas nossas 4 casas, independentemente do João morar em frente ao mar, eu morar na montanha, tu morares em Vila Real e ele morar em Viseu, não é? E eu acho que é exatamente isto que nós temos que perceber, que é, cada instalação é uma instalação e cada uma tem as suas peculiaridades, não é? A questão das garantias é absolutamente crítica. A garantia estrutural do sistema que nós vamos, no fundo, escolher para fixar o nosso fotovoltaico é muito crítica. Garantir que o alumínio é um alumínio estrutural, que está pensado para integrar a estrutura física da casa e que, portanto, vai lá estar 25 ou 30 anos com qualidade. Qual é o certificado daquela estrutura? Qual é a qualidade que ela tem? Que garantia é que me dão? A garantia é de 5 anos, é de 10 anos, é de 25 anos. Eu estou a 5 km da costa. A 5 km da costa é absolutamente crítica a corrosão marítima, não é? Será que a 5 km, se nós olharmos para a densidade populacional de Portugal, se calhar 70% da densidade populacional está na linha costeira de 5 km. As grandes cidades são todas lá, não é? Aveiro, Braga, Porto, Braga está um bocadinho mais fora, mas Porto, Aveiro, Figueira da Foz, por aí abaixo, não é? A Ericeira, por aí fora, até Lisboa, Setúbal, por aí fora. Se nós olharmos para a costa portuguesa, se calhar 60% ou 70% da população está lá. 5 km da costa, a corrosão marítima é absolutamente incrível, não é? Para teres ideia, nós recomendamos sempre, quase como obrigatório, pôr anudizado até 5 km da costa para garantir os 25 anos da estrutura. E há muitas pessoas que põem, por exemplo, um alumínio cru, que nem sequer é estrutural, que no máximo vai durar 5 anos. A partir de 5 anos começa a ter problemas graves de corrosão. Com isto trago outro tema que não falamos muito sobre isto, que é a manutenção dos sistemas, não é? Que é um tema sempre muito importante, porque nenhum cliente quer fazer a manutenção ao sistema fotovoltaico. Muito provavelmente, se perguntares a todas as instalações que estão feitas em Portugal, uma parte deles não se lembra da última vez que lá mandou alguém limpar, perceber se estava bem apertado, se era preciso fazer algum ajuste, perceber se estava a produzir o que devia estar a produzir. Isto é o tema crítico que é importante tratar. E, portanto, se calhar, começando por que tipo de estrutura que estamos a escolher, esta estrutura é certificada ou não é certificada, há ensaios feitos ao vento, há ensaios feitos à corrosão, e qual é a garantia? Para mim, estes temas são absolutamente críticos. E no nosso caso, por exemplo, nós até damos um manual de como deve ser feita a manutenção, de quanto em quanto tempo é que deve ser feito, o que é que deve ser inspecionado. Portanto, essas coisinhas todas são críticas. Mas aqui a questão, tanto na garantia dos módulos, como na garantia das estruturas. Ou seja, os fabricantes dão as suas garantias, mas era preciso, voltamos ao mesmo tempo, o instalador fazer a instalação, os pontos de fixação na medida, bem feito, na medida claro. que a estrutura exige. Os painéis, pontos de fixação nas medidas que exigem. Ligações à terra, o que não falta para aí é painéis furados. Esse tipo de situações que, para um cliente que está a analisar um orçamento, não tem atenção ao detalhe, e é muito importante. E voltamos à conversa dos instaladores. Quem hoje pega num painel de 500 ou 600 watts com 2,15 metros ou 2,20 metros e o vai colocar em 2 apertos, eu chateio muito quando às vezes os colegas me perguntam: pá, João, muitas vezes colegas que fazem instalações diariamente, que a estrutura já tem que calcular. Eu disse: desculpa lá, porque é que isto não tem 3 filas para fixar? Estás com medo de gastar mais 100 ou mais 200 euros em mais uma travessa, mais um kit de fixação? Porque uma coisa é nós termos 2,10 metros ou 2,20 metros, ter um ponto de fixação aqui, outro a meio do painel e outro na ponta. Outra coisa é colocarmos aqui nas pontas e, passado 15 dias, o painel faz uma autêntica barriga. E isto é algo que quem instala tem que ter este tipo de sensibilidade. Não é o cliente que, na altura de apresentar a proposta, e se for explicado ao cliente: olha, a solução aqui da estrutura está mais cara porque temos aqui estes pontos, o cliente vai gostar desse preço. Ou seja, isto é preciso. Não, mas isto é muito importante no esclarecimento. E já tenho feito às vezes um papel de lobo mau ou de polícia mau quando vou com algum colega que faz instalações, porque assim, eu tenho participado em centenas de instalações, mas eu não instalo. Eu recuso-me a mexer num quadro elétrico porque eu não tenho formação para tal. Estamos a falar de manutenção, o que não faltam são um ano depois da instalação feita, passo, então está tudo bem e tal. Então, este parafuso dentro do quadro elétrico já dá 3 voltas. Onde é que estão os reapertos do quadro? Com correntes por vezes elevadíssimas. E são coisas que são descuradas na totalidade. E o risco de incêndio está ali e é forte quando isto pode acontecer. Se nós explicarmos a quem de direito: ok, olha, está a pagar mais X, mas estamos a adicionar esta garantia, esta e esta, o cliente neste momento prefere pagar mais, porque prefere ter boa qualidade do que correr riscos.
esse efetivamente tocaste aí num ponto que é também um dos objetivos deste podcast, é nós dizermos a um cliente ou tentarmos passar para um cliente que pouco entende de energia fotovoltaica, quer reduzir custos, quer autonomia em caso de apagões, mas depois quando chega a hora, um orçamento com as mesmas potências, um 3.000 euros e o outro 5.000. Mas cabe-nos nós explicar o porquê. E se for bem explicado... Essa questão, muitos instaladores não sabem explicar. Exato. Não sabem vender. Exatamente. Depois tem essas dificuldades. E depois entra-se numa guerra espiral de preços, que é para conseguir trabalho tem que tirar, e onde é que vamos tirar? Vamos baixar na qualidade. Na qualidade dos materiais. Vamos baixar na qualidade, E na assistência, efetivamente. não é? Sim. Não avaria, não. E agora também, dentro disto, dicas e conselhos, o João já deu uma importante, mas quero fazer aqui mais uma pergunta, que é, tu já tocaste aí no tema, mas gostava que desenvolvesses um bocadinho. O acompanhamento pós-instalação, a monitorização por parte do instalador, que mexer um bocadinho tensões, cliente está com tensões altas, vamos aqui baixar um bocadinho a injeção na rede, este tipo de detalhes, É fundamental até para o cliente se sentir confortável com a solução que tem. Isto começa logo até na fase pré-venda, que é assim, se alguém disser, olha, estou a pensar em instalar um sistema fotovoltaico com ou sem armazenamento, seja lá o que for, a primeira pergunta que faço é, o teu padrão de consumo? Ok, tens biorário, tarifa simples, como é que é a tua curva de consumo ao longo do dia? Potências de pico que tens, onde é que estão os teus elementos de consumo? Se nós tivermos uma pré-conversa com o cliente, antes de lhe propor o que quer que seja, nós conseguimos ir colmatar as dores de cabeça e os problemas deles. As expectativas que Ou seja, e se nós respondermos às expectativas que vêm do outro lado, é muito fácil justificar um preço que seja mais elevado porque temos lá a nossa qualidade e a nossa chancela. E acima de tudo, é não esquecer em qualquer proposta que é aquelas últimas linhas, ok, acompanhamento da solução, visita semestral à instalação durante 5 anos. E o cliente pode olhar para aquilo e dizer, vou receber este fulano agora de 6 em 6 meses aqui durante 5 anos. Pode parecer um ponto de desgaste para o compromisso que se tem, mas o cliente adora ouvir estas coisas, porque sabe que durante 5 anos, numa primeira emergência, tem lá a resposta e tem uma manutenção preventiva que não é feita em lado nenhum. E o Tiago dizia isto, ou seja, não há esse cuidado. Eu sou um mau exemplo. Quando me instalaram a primeira micropressão em casa, eu moro a 5 km da costa, aquelas da Rainha ali encostada à Foz do Arelho, e o que é que acontece? Solução, painéis fino film, para mim era uma novidade, mas eu sempre fui um bocado nestas aventuras de experimentar aquilo que é novo, e uma estrutura galvanizada. Passado 3 anos, primeiros pontos de corrosão, tento tratar até que desisti. O que é que neste momento tenho? Mais de 30% dos painéis, e eu digo 30% dos painéis porque foram 70 painéis para fazer uma instalação, painéis de 55 watts em fino film, na altura. Ou seja, não, era a chinesa Sun Queen, penso eu. Sim, mas aquilo era uma coisa, era um estendal autêntico de painéis para termos 3.900 watts de potência de pico. O que é que aconteceu? Todos eles começaram a instalar, porquê? Porque a corrosão foi alastrando à medida que as bolhas se iam formando, o painel se ia se comprimindo e começaram a partir todos nos pontos de fixação. Eu ainda não estirei, estão lá, eu aguardo religiosamente para perceber o bom e o mau que se vai fazendo. Agora, felizmente, a instalação, essa parte está tapada porque é uma instalação no solo, no quintal, e está tapada. O lado da rua tem uma instalação nova à frente, não se vê, mas dá para perceber que, efetivamente, as coisas não eram pensadas. O instalador, na altura, não tinha know-how sequer para tal. Aliás, o inversor lá colocado trabalhou 15 dias depois de muita conversa com troca com os canadianos da Chantrex para pôr aquilo a funcionar. Nem sequer estava preparado para trabalhar com um filme. E esta sensibilidade continua a existir. Nós hoje continuamos a ter instaladores que fazem isto. Felizmente temos muitos e bons, com qualidade, mas há pouco falou-se aqui numa aposta que é necessária na área da formação de técnicos, que não vai existindo. Eu trabalho numa escola onde foi feito um investimento significativo para haver oferta dentro desta área e é muito difícil cativar alunos para hoje trabalhar nesta área. E é uma área que eu continuo a defender em franca expansão. É algo que nos próximos 15, 20 anos continua a haver mercado laboral para este tipo de técnicos. E eles não o querem. É uma realidade.
o curso de Energias Renováveis que não tenha a funcionar na escola onde trabalho, porque efetivamente preferem as informáticas, os audiovisuais, as eletrónicas, renováveis não, até porque é uma coisa... Andar em cima de telhados. Exato. Mas aqui um pouco, e voltando só um bocadinho atrás, o que é que eu acho que é fundamental antes de começar? Primeiro, o cliente, e antes de se aventurar nesta questão da energia fotovoltaica, se é para avançar, eu tenho a certeza que é de avançar. Agora, aquilo que se deve evitar é muitos erros e muitas vezes a opinião pública perde-se um pouco neste sentido. Eu chamei aqui para me darem orçamento e deram-me aqui um orçamento de... é tal, é os 5 painéis, os 6 painéis, não interessa a marca, que qualidade, que inversor, nada disso interessa. Mas o teu padrão de consumo é o quê? E vemos autênticas aberrações. Porque eu já constatei instalações em que se propõem soluções dos tais 3.990 watts, que é para evitar o contador que a lei obriga a partir dos 4 kW. Ok, sim senhor, tem qual é o padrão de consumo durante o dia? Que as pessoas estão fora, 350 a 450 watts. É que isto praticamente não baixou nada na minha fatura, João. Mas o que é que se passa? O que é que se passa é que neste momento está a contribuir muito bem para um país mais verde e a enriquecer as redes. Porque toda a energia que produz durante o dia está a ser oferecida, porque não se explica que pode haver uma venda, nada. O que interessa é colocar lá os painéis em cima do telhado e mais nada. Painéis, e isto é algo que trabalha contra o setor, porque essa pessoa vai ser uma pessoa insatisfeita, vai contagiar todos os pares, ao contrário daquilo que se pretende, que é um cliente está satisfeito, vai contagiar os pares para... Hoje em dia, essas situações estamos a apanhar muito. O cliente a pedir, eu já tenho painéis, não vi nada na minha fatura, venham pôr uma bateria. Mas muitas vezes sem porque saber o cliente que tipo já começa a perceber que meteu os painéis, mas que não está a usufruir da energia. Mas há pior. Da energia que... Isso tem a ver com a bateria, sim, que é essencial. Mas, por exemplo, há uns 2 meses atrás fomos chamados a uma instalação, pedimos para fazer uma auditoria, para irmos lá dar a nossa opinião com os nossos técnicos. Uma instalação com 140 kW, instalada há 3 anos, que não estava registada. Estavam a pagar mais eletricidade do que estavam a poupar. Porque não estava registado ou não estava a funcionar? Não estava registada. O contador não está preparado para fazer CB direcional, tudo o que está aí para a rede é contado como consumo. Estava a contar como consumo. Nem sequer tinha contador bidirecional? Nada, meu. 140 kW. Nossa Senhora. Pois, é aquilo que nós temos vindo a falar. Mas não é falta de conhecimento. Isto não é falta de conhecimento. Uma instalação de 140 kW... Não, isto não é falta de conhecimento. Isto é mau profissionalismo. Na primeira e na segunda, não é só o mesmo instalador. Isto é mau profissionalismo. Antes de voltarmos nem vou dizer má fé, porque... aqui para terminarmos este tema também em debate que já tivemos aqui, o preço deve ser um fator decisivo ou é mais importante a duração e a assistência que o cliente deve analisar? Eu vou lançar uma pergunta a nós 4 que estamos aqui, não é? Que é: qual é a compra que tu fazes que te custa 5.000 euros que tu não analisas tudo? A não ser que tu sejas multimilionário, não é? Tu vais comprar um carro, não vais ver tudo? Qual é a garantia, qual é a manutenção, qual é a marca, o modelo, o que é que eu gosto? Eu acho que o sistema fotovoltaico não deixa de ser a mesma coisa, que é: se tu estás a comprar 2 sistemas fotovoltaicos, das duas uma, ou eles são exatamente iguais e tu tens que tentar perceber o que é que a empresa te aporta de valor, serviço, manutenção, visitas periódicas, seja o que for, ou então tens que perceber, ok, porque é que este me está a dar esta marca e porque é que este me está a dar esta marca. Hoje em dia, com o acesso à informação que existe, há tudo, na internet há tudo o que tu queiras saber. Eu acho que eu, enquanto consumidor, se vou pôr um sistema na minha casa onde vou investir 5 ou 10 mil euros, eu vou perceber, ok, qual é a diferença entre uma marca de painel A e a marca de painel B? Qual é a diferença entre um inversor A e um inversor B? E depois, sim, em última instância vai-se resumir a quem? Às pessoas, não é? À confiança que tu tens na pessoa. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a falar sobre o instalador cumprir ou não com as expectativas do cliente é também perceber se o instalador é capaz ou não de ganhar a confiança do cliente. E para tu ganhares a confiança de um cliente, tu tens que saber aquilo que estás a fazer. E por isso eu acho que isso é muito crítico, muito crítico. Sem dúvida. Eu vou pegar aqui num tópico que é: isto é um investimento que, ou seja, não é caro porque paga-se ele próprio muito rapidamente, não é? Mas é um investimento que requer bastante capital inicial, ok? E às vezes, pegando nisso só do preço, ok? Mais vale o quê? Gastar 5 ou 10 mil euros,
okay, depende da dimensão do sistema, não é? Aquilo durar 5 ou 6 anos sem problemas, ou às vezes menos, ou gastar 8 ou 14 mil euros e aquilo durar 25. Tem muito a ver com isso. Não é? Ou seja, uma instalação fotovoltaica, lança no telhado, passa-se cabos, etc. Não é para estar a dar chatices daqui a 5 anos. Ou seja, o melhor preço, se é o melhor preço, isto nunca pode ser um fator. Tem que ser bem explicado pelos instaladores porque é que é mais caro. E porque é que não está a vender por 3 mil em vez de estar a vender por 6 mil. Não é? Portanto, na minha casa tem um sistema solar. O exponencial foi maior, mais 40% que seria com um inversor híbrido chinês, painéis baratos. Sei que aquela marca vai durar 25 anos, o inversor. Os painéis têm garantia de 30 anos, as baterias italianas também com garantia de 10 anos, e sei que as coisas vão funcionar. Ou seja, se for mais caro, não foi mais barato. A longo prazo vai ser mais barato, garantidamente. Sabes que também passa um bocadinho por isso, passa por o instalador. Eu acho que muitas vezes não há esta transmissão de informação e de dados ao cliente final, não é? Repara, se tu tens uma poupança, falamos de dinheiro, se temos uma poupança expectada na nossa fatura por mês de 80 euros, 100 euros, teoricamente o autoconsumo tem que estar na casa dos 60%, não é? Corrijam-me se eu estiver enganado. Quando eu faço um payback de 6 a 8 anos, se calhar às vezes tenho que dizer ao cliente, ouça, este sistema é mais caro 2 mil euros, 3 mil euros, 4 mil euros, mas o payback em vez de ser 7 anos e meio vai ser 8. Mas olha, tem esta garantia, vai ser assim, tem esta manutenção, temos esta qualidade, temos aquela qualidade, aquela garantia, aquele certificado. E passa um bocadinho também por isto, lá está, a transmissão do conhecimento / confiança ao cliente final. Eu acho que isso é muito crítico. E quando fazemos uma proposta, uma pequena dica aos nossos instaladores que não são vendedores, não façam uma proposta só, não é? Façam se calhar 2 ou 3 propostas ao cliente, digam-lhe, pá, tens aqui uma solução que é preço, mas tens este problema, este, tens este risco mais acrescido disto e disto, tens esta solução que é top, é premium, é com todos os extras, é um Mercedes AMG XPTO, não é? Como o exemplo que estávamos há bocado, e tens esta do meio, que é aquela que eu acho que é que se adequa a ti. A probabilidade do cliente escolher a do meio vai ser muito grande. Sim, garantidamente. Agora um pequeno pormenor. No caso da Kiwiv, que como já viram isto é bom marketing, mas geralmente os muito bons instaladores com bastante qualidade não sabem vender, e os que vendem porcaria, há umas modas agora baratíssimas de umas baterias que andam para aí, são muito bons em marketing e sabem vender. É um problema aqui no nosso mercado. Sim, sem dúvida. Okay? Agora quero lançar aqui um novo tema e também para terminarmos com o tema que foi noticiado ainda a semana passada pela rede elétrica espanhola. Também já falámos da instabilidade das redes e que levantam aqui uma preocupação para possíveis novos apagões. Aqui também lançar o debate para falarmos um bocadinho sobre isto, da nossa cultura e daquilo que sabemos do que são as redes, e soluções e alternativas também aqui para este tema. Pedro? Bem, uma parte das pessoas não reparou, porque isto não aparece nos noticiários, mas a rede elétrica espanhola veio pedir medidas de urgência aos governos português e espanhol, porque já se encontra outra vez, várias vezes estiveram novamente à beira do blackout. Aliás, já várias vezes tiveram prestes a ter um blackout antes do blackout acontecer. Tal coisa de não haver talvez história suficiente, não haver inércia suficiente na rede, etc. Ou seja, mas nós somos seres humanos. Isto não tem a ver com Portugal ou com a Espanha. Ou seja, nós como seres humanos somos... As coisas más aparecem na nossa mente e nas nossas recordações muito rapidamente. Ficamos apenas com as boas recordações e tiramos as más. E o blackout foi uma má recordação, não é? Mas a probabilidade de voltar a acontecer é extremamente elevado. Okay? E, infelizmente falta mão de obra no solar, e ainda mais boa mão de obra, por isso não vai ser no dia do blackout que as pessoas vão ter as baterias, não é? Que as coisas vão resolver. Por isso é extremamente importante. E aliás, instalações com baterias, seja residencial, seja comercial,
ajuda a resolver este problema que existe neste momento da Península Ibérica, também quase o lobby nuclear também em França, não é? Falta de ligação. Ajuda bastante a rede, porque o consumo torna-se, em vez de haver um pico e picos... Cada vez mais importante distribuir a estabilidade. Aliás, o Black que tivemos no início do ano deveu-se com isto. E eu pude confirmar em logo, como disse, acompanho umas dezenas largas de instalações e tenho logs a mostrar 20 minutos antes a rede tem uma queda abrupta, tenta-se abrir canais de compensação, quando se abre a compensação começa a estabilizar e depois as ditas centrais de grande dimensão espanholas voltam a entrar em produção e chegam. E tenho vários registros, 269 volts na nossa rede. Muito perto das nossas fontes comutadas em casa, tudo que é eletrodomésticos começarem a virar pipocas. E isto é grave. E, aliás, a rede cai precisamente por isso, porque alguém tem a percepção que se isto não para neste momento, vai ser um verdadeiro desastre em termos de equipamento danificado. E só que depois deitar tudo abaixo, voltar a restabelecer, é um processo muito complicado, até porque ainda há muita automatização a fazer que ainda não existe. E continua a haver aqui um processo muito manual para voltar a pôr a rede em cima. E isto são coisas que preocupam nesta grande escala, porque estamos a falar ainda de um mercado considerável, e depois no mercado doméstico foi aquilo que há bocadinho já dissemos. Centenas de instalações que têm lá equipamento, têm lá tudo o que é necessário, mas alguém se esqueceu de fazer uma simples configuração ao saber que tinha que haver um retorno do EPS, ou seja lá o que for. Isto é que é mau. É mau que alguém que vende um peixe, que é eu estou a instalar um sistema fotovoltaico com baterias que me vai permitir energia, e depois, num momento destes, dizem, mas eu continuo às escuras. Ou seja, isto é mau. É mau no sentido em que vai desacreditar aquilo que muitas vezes faz o bom trabalho de dizer não, isto é fiável e continua a existir. Isso é muito importante, que se mexam e que as pessoas que tenham essa percepção. É uma realidade e cada vez que vai ser mais experimente. Não é algo que nós pensamos que isto acontece uma vez, 10 em 10 anos. Não, sequer estamos na iminência de que isto passa a ser o ponto normal, é acontecer este tipo de situações. E, de alguma forma, tem que haver proteção. Peço desculpa interromper, Tiago. Isto é no residencial, não é? Mas no comercial industrial torna-se pior ainda. Ou seja, no residencial o que acontece é que uma parte das coisas elétricas, placas a gás, aquecimento, falta ali conforto e durante umas horas, não é? Mas no comercial industrial, certo? As empresas pararem completamente, mas terem que pagar ordenados, linhas de produção pararem completamente, não haver servidores de dados, não haver ERP, em processos industriais ter que começar a ver linhas totalmente automatizadas, e esse recomeço demora às vezes 8, 10 horas fazer o recomeço total. Ou seja, quando se pergunta qual é o tempo de retorno disto, quer dizer, depende. Quantos apagões vamos ter nos próximos anos? Pedro, e depois temos uma situação mais grave, é as próprias infraestruturas do país, em termos governamentais, nós vimos riscos sérios de não abastecimento de hospitais, geradores que não estavam a funcionar. Assim, isto é algo que assusta porque não podem falhar. Há sistemas críticos que não podem falhar. Até a nossa rede de comunicações sociais falhou. Ou seja, que é algo que... Como é que nós podemos pensar? E assim, para manter a rede não é necessário propriamente uma fonte de energia XPTO, não estamos a falar de um grande consumo. Agora, é preciso que tenha sido pensada e executada com preceito. Algo que vai falhando. E isto cada vez mais temos que estar preparados nesse sentido. Não é ser pessimista, não é olhar para o futuro como um futuro negro, mas efetivamente há que haver um cuidado. E ao que o Pedro disse bem, temos que deixar de ser o Tuga típico que nos arrascamos em cima do joelho, porque essa não é... Somos bons a fazer isso, mas não é esse o caminho. Não é isto. Eu tive colegas que diziam isto: olha, sabes o que é que me safou? Foi ter lá um veículo com V2L, ou seja, deu para ligar lá qualquer coisita na tomada e sempre tinha ali 16 amperes tirado do carro elétrico. Ou seja, isto é uma triste realidade, porque assim, não... Estamos numa fase em que a tecnologia permite mais, sem grandes custos, é apenas uma questão de pesquisa de informação e encontrar as pessoas certas para o fazer. E mesmo, aliás, em situações em que parece à primeira vista não é possível. Apartamentos, por exemplo, okay? Já existem soluções, não se instala painéis, às vezes não é possível mesmo instalar painéis nos apartamentos, mas depois lá um inversorzinho
híbrido ou um sistema sem ser híbrido, em que se carrega conforme a tarifa indexada, não é? Ou biorário, por exemplo. Okay? Se consegue buscar uma poupança, fazendo a otimização, carrega-se quando a energia é barata, descarrega-se quando há o consumo mais caro, e ao mesmo tempo ter o backup também. Sim, Aí não tanto olhar para o retorno do investimento, mas para a segurança, para a segurança do abastecimento. Sim. Foi a minha frase há bocado, eu não quero voltar a ficar às escuras. Sim, sim, mas neste que o Pedro estava a falar num apartamento, se nós formos para apresentar um retorno de investimento em que carregamos a bateria a 9 cêntimos e gastamos a 18. São 10 anos. Pronto. Mas a segurança efetiva de energia é muito grande neste momento. É o tempo de vida útil de uma bateria, se calhar, não sei. As baterias também vão começar. Não, hoje não. Temos mais. A garantia é 10 anos. A garantia é 10 anos. Sim, estamos a falar de Então, código 80% dos ciclos. Sim, hoje em dia está a falar 8 mil ciclos. Mas 10 anos é um juro de 10%, basicamente. Sim. Ou seja, mesmo assim... Sim, continua a ser um excelente investimento. 8 mil ciclos, que fizemos a carga e descarga uma vez por dia, estamos a falar de 25 anos. Sim, mas neste caso no apartamento era carregar à noite, descarregar de dia. Não, e manter sempre então os limites de backup. Quando converti as primeiras baterias de veículos elétricos para ter em casa, passar de alta voltagem para os 48 volts, claro que eu tive colegas que me chamam, tu és doido, já viste, isto é um perigo, estás a ver. Qual perigo? As coisas, se forem bem feitas, não são perigosas, claro que exigem manutenção. É óbvio, como em tudo, nós hoje temos uma viatura ali fora e ela precisa de manutenção, não é? Por acaso que as marcas são cada vez mais exigentes e excluem a garantia se não for cumprindo o plano de manutenção X quilómetros a um ano. E isto é uma exigência porquê? É forma e não é por falta de dados. Hoje qualquer viatura tem os dados constantemente a ser enviados para o fabricante. E é isto que falta, ou seja, é haver essa certeza de que as coisas estão lá para existir, podem ser vigiadas de forma constante e essa vigilância ativa. Porque assim, se falhar efetivamente alguma coisa lá em casa, eu sou notificado. Hoje a tecnologia permite isto, ok, temos aqui um SMS a dizer, olha, falhou isto. É algo que torna a nossa vida mais cómoda e mais descansada. Não há preço para estas coisas. Pague isso. Não há. Algum... Sim, bem, eu acho que nós já falamos sobre tanta coisa. Sobre esta história do famoso apagão, a semana passada, penso que foi a semana passada, a entidade oficial espanhola lançou o primeiro relatório oficial sobre o apagão espanhol, sem anunciar as causas, mas apenas um relatório bastante extenso sobre passo a passo o que é que foi acontecendo nos dias anteriores e imediatamente antes e o após do apagão. Eu acho que há 3 fatores que vão ser críticos para nós evitarmos os apagões. Primeiro, a interligação à rede europeia, ao resto da rede europeia através de França. Acho que é um ponto que o nosso governo e o governo espanhol têm que estar cada vez mais debruçados sobre ele, acho eu. Garantir ou dar as garantias necessárias à França, seja lá o que for necessário, acho que é absolutamente crítico. Não só na perspectiva da estabilidade da rede, mas numa perspectiva futura em que nós vamos ser uns altíssimos produtores de energia fotovoltaica e que vamos ter necessidade de exportar. E nesse sentido, acho que estamos aqui com um grande barrote, um grande impedimento àquilo que é o futuro da energia em Portugal. Depois a questão... Em Portugal e na União Europeia. Certo, mas eu estou, desculpa lá, eu estou a olhar para nós. Se nós queremos, eu estou a olhar para o nosso mercado, se nós queremos que isto evolua e se nós enquanto sociedade queremos que os fotovoltaicos seja a energia verde, seja de facto um core em Portugal e na Península Ibérica, acho que é absolutamente crítico, digo eu. Depois, storage. O storage é absolutamente crucial para nivelamento da rede, estabilização da rede, todos estes sistemas ligados à rede e àquilo que é, digamos, a frequência da rede, essas coisinhas todas mais técnicas, mas o storage é absolutamente crítico, não só na perspectiva do backup, portanto, garantir que quando falhar a rede, nós temos ali algo que nos assegure o conforto e os equipamentos básicos de sobrevivência às famílias e às indústrias e aos comércios. E depois a questão da descentralização do consumo, não é? Portanto, comunidades de energia, acho que vai ser também um ponto muito importante no futuro. A descentralização dos pontos de injeção e do consumo, acho que é absolutamente crítico também. Voltando um pouco atrás, falámos ainda há bocado da parte burocrática, em que para uma UPAC não existe, mas para uma comunidade de energia renovável. Ivo, pensa que há quantos anos se fazem UPACs? Sim. Há quantos anos se fazem comunidades? Claro. Não é assim tão complicado. Já há empresas que Temos que pensar para essas nisso. Temos que pensar certificações. nisso. fazem o processo todo.
E às vezes somos nós também. Pá, vou dar um exemplo, não é? Se eu tenho uma indústria que tem um telhado, tenho 15 mil metros de telhado, mas eu só preciso de 1000 metros para mim, porque é que eu não vou pôr 15 mil metros de telhado com fotovoltaica e pensar em criar ali uma comunidade de energia e vender o excedente de energia aos meus vizinhos, aos meus pares, aos meus colegas, não é? À minha família. E portanto eu acho que as comunidades de energia já fizeram um caminho muito grande. Eu tenho às vezes alguma dúvida na rapidez desse caminho, mas pronto, somos portugueses e também às vezes nos falta alguma rapidez ou na celeridade naquilo que são os novos processos, os novos mecanismos, mas temos que nos lembrar que as comunidades são muito recentes. Portugal é pioneiro nas comunidades, por exemplo, comparado aqui com os nossos vizinhos. Nossos vizinhos, nós fomos este ano, peço desculpa, ao Fórum do Autoconsumo da APA, e fomos a Toledo, e Toledo tem um case study, portanto, um exemplo muito prático de uma comunidade de energia que a Câmara decidiu criar em todas as infraestruturas do município, o pavilhão gimnal desportivo, os bombeiros, portanto, e depois vendem a energia dentro das muralhas de Toledo porque não é permitido, porque ser património da Unesco, pôr painéis fotovoltaicos no telhado. Portanto, isto é um exemplo de muita coisa que se pode fazer e que para isso é preciso um percurso, é preciso conhecimento, é preciso experiência, é preciso legislação, que é muito crítica e importante nestas coisas, não é? Agora, se estamos a fazer à velocidade correta, acho que não, acho que poderíamos ser um bocadinho mais céleres. Mas também temos que nos lembrar que isto é uma coisa muito recente. A comunidade tem quê? 2 anos? 3 anos? 2 anos. Não é? 2, 3 anos. Autoconsumo temos 10, 15, não é? Não vamos falar das microgerações, não vamos falar desse conceito, mas o autoconsumo provavelmente dito terá que é 10 anos. Portanto, estou convencido que é importante, mas concordo contigo, ainda há um caminho grande a percorrer, nomeadamente em termos de burocracia e legislação, mas que vamos lá chegar, seguramente vamos, porque vai ser crítico. Eu acho que é uma coisa nova, é o que estás a dizer, é uma coisa ainda muito nova. Porque assim, tecnicamente é uma coisa complicada, ou seja, medir, ok, esta energia foi para ti, ou foi para aquele, ou se houve energia suficiente ou não, não é? Ou seja, nunca vai ser tão simples como o autoconsumo normal. Mas sei que começam a aparecer empresas investidoras, ou seja, em que o instalador vai poder identificar o local, trata tudo, instala tudo, e essa empresa trata dessa parte toda chata e complicada. Mas continua a haver alguns entraves. Por exemplo, ainda há pouco falávamos, como disse, trabalho numa escola em que houve um projeto precisamente nesse sentido, de criar um telhado da escola com exposição excelente, muitos metros quadrados, dentro do centro da cidade, o que era excelente em termos de distribuição ali à volta, e o grande entrave foi na celebração do contrato. Para cedermos as instalações, que até havia autorização, teríamos que ter um contrato de fornecimento a 5 anos com o mesmo, como sendo sermos nós produtores e sermos consumidores do ponto ali. E neste momento não é permitido que eu faça um contrato a 5 anos para a aquisição de energia. Não. Ou seja, não, isto não foi possível. Ou seja, não é foi movido, o projeto foi movido, neste caso vai ser construído ali bem ao lado da A8, porque não foi permitido, ou seja, a legislação não permite que a instituição pública faça esse contrato a 5 anos para a aquisição. Não é o problema da venda, é o problema da compra. Ou seja, há estas barreiras burocráticas que têm que ser ultrapassadas, porque senão corremos o risco de ficar perdidos no tempo e a tal celeridade que é necessária não se consegue ter. Teríamos aqui conversa para muitas horas. Pergunto se algum de vocês quer acrescentar aqui alguma coisa para depois também finalizarmos. Parabéns pela iniciativa. E acho que foi uma conversa muito interessante, acho eu. Gostei muito. Sim, acho que este é o princípio, não é? Aliás, muitas vezes eu penso que faltam espaços destes para esclarecer muito da nossa opinião pública. Porque se houver este tipo de partilhas, por vezes entre pessoas que vão de áreas diferentes, ou seja, o Pedro eu já conhecia de alguns anos, o Ivo não, o Tiago não, mas a partilha de ideias entre pessoas que estejam ligadas a esta área pode abrir muitos caminhos e, acima de tudo, desmistificar aquilo que tinha continuado a ser quase que o bicho-papão para a maioria do público, que é, vou arriscar em pôr 2, 10, 20, 100 painéis em cima do meu telhado, que retorno é que eu tenho, quanto tempo é que eu vou para recuperar isto. Isto é tudo, são questões que, se houver confiança e se houver debate sobre o tema na opinião pública, facilmente se ultrapassam, e as tais ruas com os painéis bem instalados e bem seguros, que venham a ser uma realidade. Como diz o Tiago, estamos quase a meio. Sim. Estamos quase a meio, mas só faltam 5 anos. Pois. Para 2030, não é? Portanto,
é lembrar-nos que o Sol é uma fonte infinita de energia, não é? E nós temos um dos países da Europa com maior exposição solar, e acho que nessa perspectiva, quer dizer, o futuro é brilhante, não é? Há muito para fazer, há muito para instalar, há muito para produzir, há muito para... Enfim. Brincando um pouco, eu moro no microclima do Oeste, que os nevoeiros ali são sempre muito famosos, ou seja, nós nunca temos problemas de excesso de temperatura, porque é uma realidade. O nevoeiro É perfeito para a produção fotovoltaica. é ótimo porque é fresco. Isso é um mito. Uma das coisas que não falámos é que muitas pessoas dizem, mas aqui faz pouco, aqui faz muito calor, é ótimo para produzir. Esquece. Às vezes não. Acho que é um mito que vem de trás. Tenho ali uns módulos que são perfeitos. Mas o que é Tem certo é que eficiências superiores em baixas temperaturas. eu posso garantir, e tenho dados de logging desde 2009, em que mesmo naquela zona muito específica com tanto nevoeiro, a média anual é de 4,47 horas por dia de sol. Média anual. Claro que no verão são 9 horas ou 10 horas, Claro. mas a média anual. O que significa que se eu instalar tipicamente 1 kW de potência pico, eu estou a garantir 4,47 por ano a cada hora. Ou seja, garantir isto por dia, se calhar estamos a pensar que 2 kW irão suprimir as necessidades de uma habitação normal para o seu dia completo com acumulação, ou o tal 1 kW é o suficiente para anular o consumo diário, porque infelizmente depois durante a noite não vai produzir certeza. Sim. Eu desafio todas as pessoas a procurarem, a investigarem qual é a fonte de produção de energia elétrica mais barata. E é fotovoltaico. E portanto, para todos nós, residenciais ou não, fotovoltaico é a fonte mais barata de produção de energia O meu elétrica. filho mais novo diz muitas vezes, eu fui contente porque tu descobriste um poço de petróleo no nosso quintal. Ele verdade. sabe que mantemos a casa, que mantemos os carros a um custo, não digo zero porque houve um investimento, mas efetivamente não nos sai mensalmente a carteira. Posto isto, resta-me agradecer aos três por terem aceito o convite, Obrigado nós. para estarem aqui comigo e também a esclarecer as pessoas que nos irão ouvir. Falámos do que é a energia, as inovações, os desafios, o futuro. Algo que fica claro é que Portugal tem um potencial incrível para residências, para empresas, para o investimento da energia fotovoltaica. E a quem nos ouve lá em casa, obrigado por estar desse lado. Não se esqueça de nos seguir. Voltamos em breve com mais conversas sobre energia, inovação e sustentabilidade. Obrigado.